palavra do Senhor diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Deus Santo, Pai bondoso, pastor de nossas almas, mais uma vez abrimos a Tua palavra para buscar nela entendimento e compreensão para a nossa fé, para que o Senhor nos conduza como deve ser apropriado ao Teu povo enquanto vivemos nessa parte da eternidade aqui na terra. Queremos pedir que a luz do Teu Santo Espírito, que habita em nós, nos dê entendimento para a obediência e também nos dê amor para com a Tua palavra e para com o Senhor Jesus. Deus Santo, queremos pedir que o Senhor venha nos fortalecer na nossa convicção e no nosso compromisso para com o Teu Evangelho. E ensina-nos isso nessa noite por meio da palavra do Senhor. Nós Te bendizemos e pedimos a Tua orientação em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreveu essa epístola para Timóteo, é muito possível que ele já estivesse completando cerca de quase 30 anos de ministério. Se é correto dizer que a conversão de Paulo aconteceu por volta do ano 36 e que ele escreveu essa carta por volta do ano 63, são 26 anos de ministério servindo como pastor da igreja de Antioquia, como missionário que fez 3 longas viagens plantando igrejas por toda a Ásia Menor e também na Europa, e agora já se aproximando do fim do seu ministério. E ele escreve essa carta a Timóteo, o seu mais amado discípulo, que possivelmente quando Paulo escreve essa carta para ele esteja mais ou menos com a mesma idade que Paulo tinha ou tivesse quando conheceu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme está narrado no livro de Atos, capítulo 9. E Paulo tem algumas preocupações para com Timóteo. Primeiro, porque Paulo, sendo o apóstolo mais velho, o pastor mais velho, com quase 70 anos de idade, ou um pouco mais do que isso, ele se vê no início do ministério de Timóteo. Quando lemos a respeito da relação de Paulo com Timóteo no Novo Testamento, nós percebemos que é uma relação muito carinhosa, muito afetuosa, de um pai para um filho, a ponto de o próprio Paulo dizer que ele é seu filho na fé, e que ele teve muita dificuldade de se despedir dele pela última vez. Ele narra isso no versículo 5 e também no capítulo 1 da segunda epístola, por causa das lágrimas que estavam rolando entre os dois. Paulo também admira Timóteo, os seus maiores elogios para com aqueles que trabalharam com ele, uma equipe muito grande e boa, por sinal, Silas e outros mais, Barnabé. Mas Timóteo, ele o chama de que, quando ele recomenda o seu trabalho, ele diz: olha, eu não tenho ninguém como Timóteo para indicar para vocês, que ama o Evangelho, que se dedica no Evangelho e que se esforça pelo bem das igrejas. Paulo também está preocupado com Timóteo porque ele é um homem tímido. Embora a sua timidez não atrapalhasse que ele fosse um bom pastor, um excelente pastor, mas Paulo preocupa-se com ele por causa das pressões e das dificuldades que ele terá de enfrentar depois que o seu líder, o seu chefe, o seu pai espiritual não estiver mais por ali. É possível que Timóteo esteja nessa época pastoreando a igreja de Éfeso, aquela que Paulo fundou e também pastoreou por quase 3 anos. Uma igreja forte,
uma igreja promissora, uma igreja plantadora de outras igrejas. Foi na época em que Paulo trabalhou em Éfeso que as igrejas do Vale do Lico nasceram, a igreja de Colossos e também aquelas 7 igrejas, as 6 igrejas além de Éfeso, as 7 lá das cartas do Apocalipse. E Paulo então escreve essa epístola e também a segunda como um manual pastoral para orientar Timóteo em como ele deve proceder no seu ministério de pastor de uma igreja local. E essa carta, ela guarda algumas das preciosidades do ensino do apóstolo Paulo a respeito de como devemos enxergar o ministério pastoral, como que os pastores devem pastorear as igrejas e como que deve ser a conduta e o comportamento da igreja se ela quer ser testemunha eficaz do evangelho onde ela estiver plantada. Conversando com o reverendo Walter Graciano Martins, que traduziu o comentário de William Hendrickson dessa epístola para o português, ele disse que não tem um manual pastoral mais eficaz do que 1 Timóteo, porque Paulo trata a respeito do chamado pastoral, ele dá o seu testemunho a respeito disso. Ele trata a respeito do presbiterato e do diaconato e diz quais devem ser as condições para que um homem cristão seja líder na igreja e na casa de Deus. Mas ele não trata só disso, ele trata de finanças, ele trata de como que os mais jovens devem tratar os mais idosos. É em 1 Timóteo que Paulo diz que quando um pastor tiver que repreender um homem idoso, uma mulher idosa, deve se referir a essa pessoa como a sua própria mãe. Mas é também em 1 Timóteo que ele diz que na igreja não pode ter viúva preguiçosa, e que as mulheres mais jovens, as mulheres mais idosas devem ser exemplos de consagração e santidade para as mulheres mais jovens, e as mais jovens devem respeitá-las e tratá-las bem. É em 1 Timóteo que ele diz como que se deve disciplinar um presbítero e um pastor se eles errarem. Mas também em 1 Timóteo que ele diz como que os pastores e os presbíteros devem resistir firmemente à entrada do ensino errado e herético no seio da igreja. Quando Paulo escreve essas palavras, ele acaba de escrever um parágrafo, o anterior, muito tenebroso. Ele diz que na igreja vão entrar pessoas, e essas pessoas vão se proliferar dentro da igreja, pessoas que desrespeitam os pais, pessoas que ensinam bobagens, pessoas que têm uma língua terrível, transgressoras, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, aqueles que matam as próprias mães, homicidas, impuros, sodomitas, que raptam os outros, que são mentirosos, perjuros, e tudo que é contra a sã doutrina dentro da igreja. E Paulo olha para Timóteo e diz: Timóteo, você terá que enfrentar isso e deverá ser firme juntamente com aqueles que forem eleitos para trabalhar ao seu lado. Mas quando ele termina esse parágrafo, o verso 11, ele diz algo que nos chama a atenção e eu gostaria de pensar um pouco aqui. Ele diz que essas pessoas serão julgadas segundo o evangelho da glória de Deus, que é bendito, e do qual eu fui encarregado. A palavra encarregado aqui no texto, ela tem o sentido de alguém que recebeu uma carga muito pesada para carregar, algo que é difícil você carregar sozinho, mas que Deus colocou nas suas mãos. E aí eu fico pasmo de ver o que Paulo fala a seguir. Ele diz: Deus colocou um peso tremendo na minha mão, que é a responsabilidade de pregar o evangelho. E eu sou grato porque Ele fez isso comigo. Verso 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o meu Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de meditar por um pouco com os irmãos a respeito de uma pergunta muito importante para a igreja, e que às vezes, tentando respondê-la, nós buscamos as respostas em todos os lugares, menos no lugar certo. A pergunta é a seguinte: o que é que pode manter o fervor evangelístico de uma igreja? O que é que pode fazer ficar vivo o meu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, de tal forma que pessoas que entrem na igreja com o coração cheio dessas coisas aqui do capítulo 1 anterior ao verso 12,
não cresçam no meio do povo de Deus? E a resposta de Paulo é uma só: o Evangelho. O Evangelho que é a própria pessoa de Deus andando entre nós, que conforme ele descreve, capítulo 1 de Romanos, é o próprio Senhor Jesus. E como que eu posso animar Timóteo, fortalecer Timóteo, para que quando Deus me chamar à sua presença, ele não faça com que o nível da igreja seja surrupiado, seja ludibriado e a igreja seja levada, arrastada para dentro de uma conduta que não agrada a Deus? E a resposta é o testemunho pessoal do apóstolo em como que o Evangelho o alcançou. Se os irmãos observarem bem o texto, Paulo vai usar 3 palavras aqui que eu gostaria de destacar aos irmãos dessa noite, que tem tudo a ver em como Deus nos salva e o que mantém vivo o nosso amor para com o Senhor Jesus, a fim de que nós não deixemos de pregar o Evangelho, ainda que se multipliquem os opositores contra a palavra de Deus. A palavra graça, a palavra misericórdia, e lá no verso 16, a palavra longanimidade. Paulo diz que a ação de Deus com essas 3 atitudes para com a vida dele é quem o manteve firme por 26, 30 anos, atuante e eficaz no Evangelho, enfrentando oposição diversas e complexas, mas também colhendo frutos e plantando a igreja do Senhor, levando a igreja do Senhor adiante como se deve. E Paulo usa essas 3 palavras descrevendo a sua própria experiência pessoal com o Evangelho. Ele diz que esse Evangelho, em primeiro lugar, mudou toda a perspectiva dele no que diz respeito ao passado, porque no passado, ele diz, ele foi opositor ao Evangelho. E ele é grato a Deus porque esse Evangelho veio até ele, porque Deus, quando se aproximou dele, fez 3 ações, que está no verso 12. Deus o fortaleceu, Deus o considerou fiel e Deus o designou para o ministério. Quando Paulo diz que Deus o fortaleceu, que Cristo o fortaleceu, ele não está se referindo a fortalecer fisicamente, ele não está dizendo que Deus lhe deu saúde, até porque Paulo era muito doente e nós sabemos disso estudando o Novo Testamento. Ele está falando de um fortalecimento moral. Ele está usando a palavra aqui no sentido oposto da que ele usou lá em Romanos capítulo 5, quando ele diz que quando nós éramos fracos, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em Romanos, Paulo não está falando de fraqueza física, não está falando de doença, não está falando de enfermidade. Paulo está falando de fraqueza moral. Nós éramos incapazes de firmarmos um compromisso com Deus e mantermos esse compromisso firmemente até o fim, por causa da depravação que o pecado faz da nossa vida, por causa do estrago que o pecado faz na nossa vida. Ele diz em Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram e todos carecem, todos necessitam e todos não alcançam por si mesmos a glória de Deus. Ele diz em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas somente o dom gratuito de Deus, que a sua graça nos dá a vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nós éramos fracos moralmente. Então Paulo diz que Deus o fortaleceu moralmente para que ele, que era opositor ao Evangelho, aceitasse o Evangelho, abraçasse o Evangelho e passasse a amar o Evangelho. Então logo Deus o fortaleceu, Deus o considerou fiel. As 3 ações Paulo não coloca como sendo ações suas, mas é Deus quem o fortalece, é Deus quem o considera fiel e é Deus quem o designa para o ministério. De modo que servir a Deus sempre, do começo até o fim, é uma obra de Deus agindo em nós, convencendo-nos, preparando-nos e, como diz Calvino nas Institutas, adestrando-nos para aprendermos a obedecer e a ouvir e depois amar aquele que veio até nós e nos tirou dessa prisão. E ele então explica por que Deus
o fortaleceu, o considerou fiel e o designou para o ministério. Ele diz: olha, eu, no outro tempo, no passado, eu era blasfemo, eu era perseguidor e eu era insolente para com Deus. Paulo lembra de como ele era antes do Evangelho. E é importante nós fazermos essa viagem ao passado, no túnel do tempo, 26 anos atrás, com o apóstolo. Porque quando Paulo lembra do seu passado, ele não está lembrando com saudade, mas também não está lembrando com aquela mágoa de que, puxa vida, nada deu certo na minha vida. Paulo está lembrando com a gratidão, porque Deus veio e interveio na sua vida e transformou o seu passado naquilo e naquele que ele é hoje e pelo qual ele é grato a Deus. Ele diz, e o que chama a atenção no apóstolo Paulo é que ele era blasfemo, era perseguidor e era insolente e ao mesmo tempo era um dos homens mais religiosos de Israel. Está passando no cinema um filme que chama Metanoia, tem tudo a ver conosco. Não assisti, não tenho nada para dizer a respeito do filme. Mas o enredo é de alguém que usava drogas e Deus trabalhou na vida dele e o converteu, e assista um filme que deve ser muito bom. Mas eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Nós nos encantamos com conversões espetaculares. Eu estava pregando num culto uma vez na igreja do Evangelho Quadrangular, quando veio um moço para cantar. Ele pediu para que o sonoplasta colocasse o som mais alto que ele pudesse. Pentecostal já gosta de som alto, imagina subir mais ainda, né? E ele virou e fez assim: sobe, sobe, sobe. E aí ele soltou o berro no microfone: eu vim aqui hoje para louvar o nome santo de Deus. Não sei como é que não quebrou o vidro lá atrás. Aí ele contou a vida dele: eu já matei, eu já roubei, já fiz isso, já trafiquei, tudo que é de ruim que os irmãos imaginarem, ele falou que ele tinha feito aquele dia. E aí ele soltou outro berro: Deus mudou a minha vida. E aí ele cantou uma música muito bonita a respeito da conversão e da salvação. Nós nos encantamos com isso, mas nós temos dificuldade de nos encantar com aquelas ações de Deus na vida daqueles que cresceram dentro da igreja desde pequenininhos. Como se a conversão de um crime horrendo fosse muito maior do que a conversão de uma pessoa que não se deixa tocar por Deus, mesmo estando dentro da casa dele todo domingo, todo final de semana. E Paulo era um desses, criado como um bom judeu, fariseu dos mais zelosos. Ele conta a sua história em Filipenses 2. E quando ele viu Estevão ser apedrejado, ele, muito bem, é isso mesmo. Colocaram as roupas ali aos pés dele e ele aprovava tudo aquilo. Mas ele não se contentou simplesmente em aprovar a perseguição contra o Evangelho. Ele pediu cartas, ele se tornou um líder perseguidor do Evangelho. Mas ele não tentava simplesmente convencer as pessoas a largar do Evangelho e voltar a ir para o judaísmo ou coisa assim. Ele era agressivo. Ele diz que ele blasfemava. Blasfemar é falar palavras feias. Blasfemar é falar mal de Jesus para convencer as pessoas a abandoná-lo. Blasfemar é falar de tal forma que as pessoas fiquem com nojo daquele que está sendo falado a seu respeito. Ele era perseguidor, ele era insistente em atormentar a vida daqueles que seguiam a Cristo, e ele era insolente. Ele fazia isso tudo publicamente. O insolente é aquele que, quando você diz que ele não deve fazer, ele faz gritando, faz para chamar a atenção, e era isso que ele fazia. Ele não somente perseguia. Em Gálatas capítulo 2 ele diz que ele era violento porque ele batia nas pessoas, ele as arrastava para fora de suas casas e as levava amarrados para Jerusalém. E ele era religioso, mas não conhecia o Evangelho. Então ele cita a primeira palavra que Deus
abriu diante dos seus olhos. Ele diz: mas obtive misericórdia. Misericórdia, eu aprendi em teologia sistemática, é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Deus poderia castigar Paulo, Deus podia fazer um relâmpago cair sobre a cabeça dele e acabar com tudo. Ele podia mandar descer fogo do céu à semelhança de Elias e queimar o apóstolo Paulo vivo, como ele fez com Nadab e Abiú, porque simplesmente balançaram lá uns incensários na sua presença. Mas Deus, em vez de fazer isso, Deus foi misericordioso. Deus trouxe perdão sobre a vida do apóstolo Paulo. Deus o fez naquela tarde, ao meio-dia, na estrada de Damasco. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ou melhor, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Os salmistas falam de Deus derramar sobre nós as multidões da sua misericórdia. Eu nunca coloquei o meu pé dentro de um estádio de futebol, e acho que nunca vou colocar, não sei. Mas eu gosto de ver quando os irmãos postam lá aquelas fotografias dos torcedores do Goiás balançando as bandeiras e soltando foguetes, e os do Vila Nova também, porque não? Quando eles ganham, né? Desculpa, gente, eu não sou torcedor do Goiás, eu sou torcedor da Rubra, que não ganha nada, mas que quando dá de 5-3 no Goiás, o Brasil inteiro fica sabendo. Só o Gilson que acha ruim isso, ele está por aí em algum lugar, já vi lá. Mas é bacana ver aquela multidão fazendo festa. O Serra Dourada cheio é uma multidão. A Bíblia diz que Deus derrama sobre nós as multidões das suas misericórdias. O Serra Dourada cheio, o Maracanã, o Castelão, o Itaquerão, até o Reginão aqui do IP serve. Misericórdias. Deus olhando para nós, colocando os seus pés, os nossos sapatos, e não levando em conta as nossas más ações praticadas. Paulo diz que fez na ignorância, fez na incredulidade, mas ele não está tentando se justificar, ele só está dizendo onde que ele estava e de onde que Deus o tirou. Então ele usa a segunda palavra ainda no verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. O Evangelho veio até mim, fiel é a palavra e digno de inteira aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, o religioso, o frequentador do culto, o principal dos pecadores. Se a misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos, a graça é Ele nos dar o que nós não merecemos, que é o perdão dos pecados. E na Bíblia, graça e misericórdia estão sempre juntas, porque precisamos das duas para que sejamos salvos. Paulo diz que essa graça veio até ele, mas ela não veio assim, você encheu um balãozinho e soltou. Ela veio transbordantemente. Paulo vai lá nas lides do nosso irmão Eliezer, no campo da agronomia, e usa uma palavra que é da época das enchentes nos rios. A graça, ela transborda, como o rio Amazonas está transbordando, o Rio Negro está transbordando lá no norte do país nesse exato momento. E quem segura um rio quando ele transborda? Esse é um dos textos que, para nós calvinistas, temos um carinho especial por ele, porque ele fala de uma graça que é irresistível. E é interessante que sempre que Paulo fala da graça de Deus, ele sempre usa superlativos. Aqui ele fala de uma graça transbordante. Quando ele fala da mesma graça em Romanos capítulo 5, capítulo 3, ele diz que é uma graça abundante. É uma graça que você não tem como contar, não tem como medir, não tem como mensurar. É uma graça que extrapola qualquer leito de rio. É uma graça que leva tudo quando ela vem na nossa direção. E Paulo diz que ao ir para a estrada de Damasco, ele se colocou no caminho dessa graça, e essa graça veio e de fato e de verdade o atropelou, porque ele caiu do cavalo.
ele perseguiu, ele foi insolente, ele falou mal, mas não mais depois do encontro dele com Jesus na estrada de Damasco. A graça fez o contrário do que ele estava fazendo, porque a graça, porém, transbordou. Eu andava num caminho que me afastava cada vez de Deus. A graça me trouxe para junto, para perto, para Deus. Essa graça, ela se manifesta no Evangelho, que é Cristo vindo ao mundo salvar pecadores. Paulo resume todo o Evangelho aqui no verso 15, quando ele diz que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Se ele veio salvar é porque tinha gente perdida, e se ele veio salvar pecadores é porque no mundo tem muitos pecadores. E ele diz que é o principal, porque nos lugares onde você menos acha que o pecado vai estar proliferando, é ali que ele é mais feio, mais cruel e mais terrível, dentro da própria religião. E ele então diz que, por ele ser o principal, Deus quer fazer dele um modelo, e ele é o primeiro caso comprovado de que Deus de fato muda a vida, o caráter e a personalidade daqueles que o Evangelho alcança. E ele então apresenta a terceira palavra, para que Deus manifestasse a sua completa longanimidade. Sempre que nós falamos de salvação, falamos de graça e de misericórdia, mas Paulo diz que tem uma terceira, tem a longanimidade de Deus, a sua paciência. Porque Deus deseja fazer de nós modelos de transformação, para que através de nós outros sejam também alcançados pelo mesmo Evangelho e pela mesma graça. Mas quando eu fico pensando na longanimidade, eu entendo que essa longanimidade ela age de duas formas para conosco. Primeiro, Deus tem paciência conosco, e depois Deus tem paciência a nosso favor. Deus tem paciência conosco, Ele suportou as palavras ruins e rudes de Paulo, ditas a seu respeito. Ele suportou tudo que Paulo fez contra o Evangelho. E ele esperou pacientemente o momento certo de mudar a sua vida. Paulo não foi para a estrada de Damasco por acaso, assim como você não veio para este culto nessa noite por acaso. Deus nos conduz, mesmo sem percebermos. E ele levou Paulo porque ele tinha marcado um encontro com ele ali na estrada de Damasco para transformá-lo. E pacientemente Deus esperou ano após ano, semana após semana, hora após hora, até o momento em que ele diz: chega, agora você vai ter outra vida. Muitas vezes nós recordamos o testemunho de Paulo, da mudança de Paulo em Atos capítulo 9, mas poucas vezes nós lemos o testemunho de Paulo dito por ele mesmo na presença do comandante e do rei Agripa lá, ou do Festo, não me lembro exatamente qual. Mas ele acrescenta ao que acontece em Atos 9 uma frase. Quando Jesus se volta para Paulo ali na estrada de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Atos 23, Paulo acrescenta uma frase: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele está falando de uma boiada. Não tem como você tentar fugir quando Deus começa a espetar você para um determinado lugar. Deus controla tudo. E Ele também nos aperta pacientemente para que nós cheguemos no ponto certo, na hora certa, para Ele mudar nossas vidas. Se os irmãos prestarem bastante atenção aqui no texto, Paulo diz que Deus foi paciente com ele. Deus o suportou, Deus o aguentou e Deus o esperou. E quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que aprender que não é somente a graça e a misericórdia, mas a paciência também é um ingrediente divino para transformar a vida das pessoas. Eu me lembro
do Sebastião. Há poucos dias atrás eu fui pregar, já contei a história dele aqui inúmeras vezes. Alguns irmãos já vão dizer assim: lá vem ele de novo com a história do Sebastião. Mas outro dia eu fui pregar na igreja Ebenezer, que me enviou para o seminário, e o Sebastião estava lá, líder do grupo de casais da igreja, para minha grata surpresa. E Sebastião, no dia 28 de março, não me lembro exatamente o ano, se 1984, 85, 86, acho que foi 85, ele veio para a conferência de aniversário da igreja. Reverendo Otávio Cacheta era o pregador. E Reverendo Otávio Cacheta não terminava um sermão sem fazer um apelo, era característica da pregação dele. E ele fez o apelo, e eu estava sentado ao lado do Sebastião, e eu cutuquei o Sebastião: Sebastião, vai lá na frente, como a gente faz com todo mundo que a gente traz na igreja. E ele virou para mim assim e falou assim: eu ir lá na frente? Vai lá na frente. Então tá, levantou e foi. E falou: opa, converteu o Sebastião? Converteu nada. No dia seguinte estava ele lá com aquele monte de revista pornográfica de novo, indo para motéis, fazendo bagunça, fazendo arte com a vida dele. Então eu falei: não deu certo. Comprei uma Bíblia, dei para o Sebastião. Sebastião, leia a Bíblia. 6 meses depois estava igual. Mas ele morava perto de casa, então eu ia lá constantemente. Um dia, falei assim: vou lá orar com o Sebastião. Peguei minha Bíblia, orelha mais vermelha que pimentão, tremendo, gaguejando, boca seca. Cheguei na casa dele, perguntei para a mãe dele: onde está o Sebastião? Está lá no quarto. Entrei: Sebastião, ajoelha aí que nós vamos orar agora. E ele ajoelhou, mas ficou igual, do mesmo jeito. 1 ano e meio trabalhando com o Sebastião, falando de Jesus para ele, levando ele para a igreja, cobrando porque que ele não ia, tentando entender. Mas um dia Sebastião resolveu que devia ir fazer coisas à noite. Sabia os pontos de prostituição da cidade e foi lá procurar uma companheira. Encontrou rapidamente. Então combinaram de passar na casa dela para ela pegar uma outra roupa e irem para um motel. E ele, para que o pai não visse, ficou assim meio de canto no muro da casa. E quando ela entrou, ele me disse depois que deu um clique na cabeça dele: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou crente. E dali ele foi para casa, e a menina não teve programa aquela noite. Desse dia em diante o Sebastião começou a mudar. Ele passou num concurso da polícia, 1,90 m, olhos verdes, fortão. Começou a aparecer na igreja sempre acompanhado de 2 moças. A gente ficava lutando por uma, ele tinha 2. E ele começou a evangelizar moças e trazê-las para a igreja. Toda reunião da mocidade ele trazia moças. Numa dessas reuniões ele pegou um Fusca amarelo emprestado, não era uma Brasília amarela. E foi dar um rolê, e quando ele foi devolver o Fusca, ele bateu no poste, quase perdeu a visão, tanto caco que entrou no olho dele. E o médico habilidosamente tirou um por um, a vista dele ficou perfeita. Ele foi transferido para o norte de Goiás, tocava um violão, cantava desafinado, pior do que eu, apesar que o Dica está dando um jeito na minha voz. E ele foi para o norte frequentar a igreja batista. Tinha 6 membros da igreja e ele tocava violão male naquela igreja nos cultos. Passou uma moça na porta da igreja, o nome dela é Cirlei. Ela viu aquele moção lá, rapaz bonito, olhos verdes, falou assim: eu vou casar com aquele moço. Olha só, nem crente a menina era. E entrou para assistir o culto com o Sebastião tocando aquele violão desafinado e converteu. Deus mudou a vida dela, casou com ele, é sua esposa. Estou contando essa história para os irmãos saberem, perceberem que quando Deus age, não é porque nós estamos perto ou porque nós fizemos isso, mas Ele age com paciência. Paciência que muitas vezes eu não tive com o Sebastião e ralhei com ele, briguei com ele a ponto de pensar assim: esse nunca mais volta lá na igreja. Mas Deus o buscou e o trouxe para si e o tem guardado na fé, já tem quase 30 anos. Paulo foi para a estrada de Damasco achando que ele ia prestar um serviço para Deus, prendendo cristãos.
mas Deus o esperou lá e mudou a sua vida. Então, a longanimidade de Deus é conosco, mas também é a nosso favor, porque Deus nos leva pacientemente até onde Ele nos espera para nos transformar. E Paulo foi, caiu do cavalo, ficou cego, mas Deus já tinha tudo programadinho. Tem um tal de Ananias, você vai procurá-lo, ele mora na rua tal, ele anda sempre com fulano de tal. E foi lá e Ananias disse: você vai encontrar Paulo, aquele cara lá, ele vai me prender. Não, Paulo agora é outro homem, pode ir lá. Ele pregou o evangelho para Paulo, e imediatamente caem as escamas, ele enxerga, fica em pé, e Paulo era presbiteriano, foi batizado por aspersão ali mesmo no quarto dele. O texto diz que ele ficou em pé e foi batizado, ninguém mergulhou em lugar nenhum, tenho certeza disso. Deus mudou a vida dele, Deus transformou o seu coração, e ele diz: eu sou grato, porque Deus fez isso comigo. A longanimidade de Deus é aquela mesma lá daquele texto difícil de Pedro, que diz que Deus esperou um pouco mais na época da Arca de Noé, porque Deus era longânimo. Nós fomos assistir aquele filme Noé, que não é para a gente assistir, porque é muito ruim. E lá tem um Noé brigando lá, tentando fechar a arca no meio de uma tempestade que não acaba mais. Não está escrito daquele jeito na Bíblia. Na Bíblia diz que no sequinho os animais entraram todos. Aí Noé deve ter pensado assim: vai chover. Chuva. Um dia, 2 dias, todo mundo dentro da arca, a porta aberta, e aquele monte de gente lá fora xingando Noé de tudo quanto é nome feio. Que cara mais louco é esse Noé? 7 dias. E então Deus fechou a arca, e a chuva veio, e como diz o meu irmão Celso, ela veio com força. Caiu muita água. E Pedro diz que Deus fez isso, esperou mais 7 dias, porque Ele tem paciência conosco. A sua paciência age a nosso favor. Quantas vezes não entendemos, quantas vezes retrucamos, quantas vezes pecamos outra vez, mas Deus não deixa de trabalhar em nós. E Paulo se lembra disso e diz: eu sou grato. Carregar o evangelho, enfrentar pessoas que falam mal de Deus, ouvir as pessoas falando mal de mim, me apedrejando, me espancando, me perseguindo de cidade em cidade, é nada perto deste amor que agiu com tanta paciência a meu favor. E ele termina o texto cantando, eu acho: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E olha o ponto de exclamação aí: amém. Meus irmãos, o que é que pode manter o fervor evangelístico de uma igreja? O que mantém o fervor evangelístico de uma igreja é ela estar firme nessa experiência, nessa fé do encontro pessoal com Jesus. Por que que tantas pessoas se afastam do evangelho? Porque embora frequentaram as igrejas por um tempo, elas não conheceram o evangelho. Por que que muitas pessoas trabalharam com firmeza, com assiduidade, com afinco no período da igreja, mas depois de um desentendimento, de umas palavras cruzadas que não se acertaram, elas murcharam no seu compromisso? Porque perderam de vista este Senhor que transforma a sua vida dia após dia. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu estou chegando no fim da minha carreira e você deve continuar a pregação do evangelho. E você só conseguirá fazer todas as obras que você tem que fazer, enfrentando o erro e fazendo a igreja se desenvolver, defendendo de um lado e plantando do outro, se você conhecer pessoalmente Jesus. Abraham Kuyper, no seu livro Calvinismo,
Ele diz que as igrejas se esvaziaram na virada do século XX, do 19 para o século XX, quando o darwinismo e o evolucionismo começou a crescer muito. E ele diz que as pessoas se venderam, se entregaram ao evolucionismo porque não conheciam Jesus pessoalmente. Porque viviam uma fé de aparência. Porque frequentavam a pregação por causa de valores. E quando tiveram que enfrentar a oposição, quando tiveram que enfrentar a dificuldade e a tribulação, não sabiam onde colocar a sua âncora. E essa pergunta é importante para nós, porque as gerações do Evangelho vão passando e nós vamos assumindo os lugares daqueles que trabalharam antes de nós. Se o nosso compromisso do Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, puder ser destruído por um professor de faculdade, então eu estou em bastante perigo. E se os jovens acham que podem viver uma vida regalada dentro da igreja, quando chegam lá, eles sofrem. E sofrem porque no domingo de manhã, em vez de estar aqui na escola dominical aprendendo, estão em outros lugares. Passam a noite em outros lugares, procurando outras coisas. Eu me lembro quando o Evangelho me alcançou. Minha família me pressionou a abandonar para voltar a adorar estátua de gesso. E eu tive que ler. Ou lia, ou eles me convenciam, porque eram líderes, até hoje são. Meu irmão, minha irmã, Paulo diz: eu sou grato porque Deus colocou nas minhas mãos essa tarefa pesada, porque eu não sou digno um só minuto de tudo isso, mas Ele me fortaleceu, Ele me considerou digno, Ele me fez ser, e Ele me vocacionou, Ele me designou para ser assim. Será que nós conhecemos o Senhor Jesus a este ponto? Com essa convicção, com essa certeza e com essa garra? E eu termino dizendo o seguinte: Paulo está preocupado com Timóteo porque, embora ele seja um excelente pastor, é um homem tímido. E Paulo sabe que, mesmo que ele dê vários conselhos para Timóteo, mesmo que ele dê vários cursos a respeito de como fazer, no final das contas, é Timóteo e Deus. No final das contas, é Deus e nós. Paulo olha para trás e ele não tem saudade. Paulo olha para trás e ele não tem tristeza. Paulo olha para trás e ele tem gratidão. Obrigado, Deus, porque lá naquela estrada de Damasco, o Senhor mudou a minha vida. Vamos orar?